dia! Hoje é 5 de setembro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, meu povo! Uma terça-feira iluminada iniciando. Eu já peço muitas desculpas, pois eu estou extremamente prolixa no dia de hoje, eu não estou falando nada com nada. E se você é um ouvinte novo, eu peço que você segura um pouco. Eu juro que a gente chega nas notícias, vale a pena. A gente vai fazer várias contextualizações, são coisas divertidíssimas que eu tô tendo que tirar leite de pedra. Por quê? Porque estamos num momento muito específico aqui do ano, do mês, da semana, do dia, em que não aconteceu nada. Tem nada acontecendo no mercado, não tem nada acontecendo na economia. Sempre tem, tá óbvio que tá acontecendo alguma coisa, mas assim, especificamente no dia, uma notícia que eu falo assim, nossa, olha isso aqui, bah. Não, nada. Por exemplo, site da bloomberglinea.com. Aliás, errei. Por exemplo, site da Bloomberg.com, não é Bloomberg Linha, Bloomberg.com, Bloomberg Mami. Site da Bloomberg Mami, as capas neste momento da segunda-feira, final de segunda-feira. Recessão na China, risco de recessão na China, desaceleração da economia por lá, algo que a gente está falando aí sim há aproximadamente uns 8 meses. Isso está estampando a capa do site nesse momento. Também estão falando sobre a volta aos escritórios, outra coisa que a gente tem falado aí há aproximadamente 8 meses. E a Jill Biden, primeira-dama dos Estados Unidos, está com Covid. Então, uma grande repetição aí de várias matérias que foram já dadas ao longo dos últimos anos. Por quê? Porque não tá acontecendo muita coisa. Isso é sempre um prenúncio de vem coisa por aí. Sempre que a gente fala na redação jornalística de que o dia tá muito calmo, pimba, lá vem uma bomba. Aí o que a gente faz? A gente migra lá pro site da Bloomberg Linha e a gente pega, então, notícias aí que são coisas mais contextuais. Hoje vai ser um dia de notícia contextual. E falei para você que a gente ia chegar no assunto do podcast em algum momento. E hoje a gente vai falar sobre como o Federal Reserve, o Banco Central Americano, e o El Niño, o fenômeno climático, podem ser responsáveis por uma mudança de trajetória nas políticas monetárias de países emergentes, com exceção de quem? De quem? De nós, do Brasil. Segundo especialistas, nós podemos ser uma exceção neste caso. Também vamos falar sobre a queda dos preços dos diamantes. Chegou a sua hora de comprar um anel de diamantes? Não sei. E qual que é o motivo disso? Porque tem diamantes que estão sendo fabricados em laboratório. E aí, com a fabricação de diamantes em laboratório, as pessoas estão preferindo comprar diamantes mais baratos? Ou fica aí essa pergunta teórica. Porque um diamante, quanto que ele vale? Ele vale de onde ele é extraído? Vale o brilhinho dele? Não sabemos. E aí, por que eu tô prolixa hoje? Porque eu surtei. Eu tive um surto. Eu vi o lançamento de uma música de um grupo de K-pop com a Anitta. Aí eu tive um surto e eu passei 2 horas escrevendo a última notícia desse podcast, com várias contextualizações sobre a economia do funk. Quanto vale o funk brasileiro? Você vem aí um subgênero do funk? A gente está exportando música de novo? Seria esse o nosso grande produto de exportação cultural do século XXI? Você vai descobrir. Por quê? Porque eu passei 2 horas lendo e fazendo coisa para escrever esse roteiro. Então, bem-vindos a mais um episódio especial do Ouvindo Podcast, em que eu faço o que eu bem entendo da minha vida e fujo totalmente do script. Vamos lá, que hoje é dia de falar pelos cotovelos. Neste momento, no computador de Ana Carolina eu contei 25 abas abertas. 25 abas abertas, agora não estou achando a aba da notícia que eu queria. Cadê a notícia que eu queria? Achei! Muitos bancos centrais de nações emergentes se juntam aos pares de países desenvolvidos ao resistirem às expectativas de uma flexibilização monetária rápida, e os mercados já estão refletindo essa mudança de tom. Muitos bancos centrais de nações emergentes se juntaram aos seus pares de países desenvolvidos ao resistirem às expectativas de uma flexibilização monetária rápida, e os mercados já estão refletindo essa mudança de tom. O que isso significa? Que antes todo mundo achava que os países emergentes iam estar lá a velocidade para cortar juros, mas não está sendo assim, não está sendo bem assim, não. Um Banco Central mexicano, por exemplo, já deu uma pausa aí no seu ciclo de cortes, já falou, peraí, vamos dar uma analisada no que está acontecendo no cenário e depois a gente corta mais. Mas quem é que é a exceção deste caso? O Brasil. Os juros futuros na América Latina estão precificando menos cortes de juros do que antes, enquanto na Ásia os investidores praticamente descartam a perspectiva de uma política monetária mais branda nos próximos 12 meses. A mudança foi impulsionada pela retórica de juros, abre aspas, mais altos por mais tempo, fecha aspas, do Federal Reserve, o Banco Central Americano,
mas também pela necessidade de defender as moedas e pela ameaça do El Niño à inflação de alimentos. Embora gigantes de investimentos como a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, apostem que o ciclo monetário de aperto nos Estados Unidos já tenha chegado ao fim, as expectativas de que a política monetária vai permanecer restritiva representam mais problemas para os mercados emergentes. Ou seja, o fato dos Estados Unidos ainda estarem no seu ciclo de alta faz com que os bancos centrais dos países emergentes puxem um pouco o freio de mão nessa onda de corte de juros. Aqui na América Latina, o mercado ficou menos dovish, que é a expressão para quando os bancos centrais estão mais favoráveis a juros mais baixos. Ou seja, os bancos centrais estão mais cautelosos em relação a cortar juros. Eles estão mantendo a sua posição de cortar lentamente ou até de fazer uma pausa neste ciclo. E isso começou a acontecer desde o início de agosto, sobretudo no Chile, no México, que eu citei, e na Colômbia. O nosso Brasil brasileiro, exceção do caso, tivemos um corte de 0,50 na última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, e teremos provavelmente mais um corte de 0,50 se o Copom mantiver o que eles disseram nas suas últimas comunicações. Isso é o que a maioria dos economistas consultados pela Bloomberg está prevendo, mais um corte de 0,50 na taxa de juros Selic. Até que foi rápida essa. Espero que você tenha entendido, porque eu gastei meu latim aqui meu au-au, pra ler a notícia pra vocês e dar essa explicação. Então, quero um resumo nos comentários sobre... Descreva em algumas palavras como está o cenário de juros na América Latina. Quero ver quem é que vai responder. Aí agora a gente vai para outra, que é sobre os diamantes. Diamonds is a girl's best friend. Não lembro como que é a música. O preço de uma das variedades de diamantes brutos mais populares do mundo despencou à medida que um número crescente de americanos opta por anéis de noivado feitos de pedras fabricadas em laboratório. A demanda por diamantes, em geral, enfraqueceu após a pandemia, à medida que os consumidores voltaram a gastar em viagens e experiências, enquanto os ventos econômicos adversos afetaram os gastos com luxo. No entanto, os tipos de pedras que são usadas nos anéis de noivado solitários de 1 ou 2 quilates, que são os mais populares nos Estados Unidos, estão vendo quedas de preço muito mais acentuadas do que o restante do mercado. A razão, segundo especialistas da indústria, é a crescente demanda por pedras cultivadas em laboratório. Eu pensei numa pequena pedra vivendo num tanque sendo alimentada por um cientista. A indústria de diamantes sintéticos dedicou atenção especial a essa categoria em que os consumidores são particularmente sensíveis ao preço, e esses esforços agora rendem frutos no maior mercado de compra de diamantes do mundo. A mudança não significa que os anéis de noivado estejam prestes a receber grandes descontos. No entanto, a escala e velocidade de colapso dos preços de um dos produtos mais importantes da indústria de diamantes deixou o mercado abalado. Agora, a questão é se essa queda na demanda por diamantes naturais, nessa categoria em específico, representa uma mudança permanente e, crucialmente, se essa penetração das gemas cultivadas em laboratório eventualmente vai se espalhar para os diamantes mais caros, geralmente dominados pelas compras asiáticas. A líder da indústria, a De Beers, insiste que a fraqueza atual é uma diminuição natural na demanda, após os compradores que ficaram em casa terem elevado os preços durante a pandemia, com os anéis de noivado mais baratos sendo particularmente vulneráveis. A empresa reconhece que houve uma penetração na categoria de pedras sintéticas, mas não vê isso como uma mudança estrutural. Os diamantes cultivados em laboratório, pedras fisicamente idênticas que podem ser produzidas em questão de semanas em uma câmara de micro-ondas? Micro-ondas? É isso? Muito ruim não saber química. Há muito tempo são vistos como uma ameaça existencial para a indústria de mineração natural, com defensores argumentando que eles podem oferecer uma alternativa mais barata, sem muitos dos impactos ambientais ou sociais associados aos diamantes extraídos da natureza. Durante a maior parte da última década, o risco permaneceu não realizado, com os sintéticos conquistando segmentos mais baratos de presentes, mas fazendo progressos limitados em outras áreas. Isso está mudando agora, com os produtos feitos em laboratório começando a ganhar uma parcela muito maior do mercado nupcial dos Estados Unidos. A De Beers respondeu à demanda enfraquecida, cortando agressivamente os preços para a categoria conhecida como Select Makeables, ou diamantes brutos entre 2 a 4 quilates, que podem ser lapidados com pedras com cerca da metade desse tamanho quando polidos, produzindo diamantes centrais de alta qualidade, mas não imaculados para anéis de noiva.
vou fingir que eu entendi o que eu acabei de ler. A De Beers reduziu os preços dessa categoria em mais de 40% no último ano, incluindo um corte de mais de 15% em julho, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto que falou em anonimato à Bloomberg News. O antigo monopólio ainda detém considerável poder no mercado de diamantes brutos, vendendo suas gemas por meio de 10 vendas anuais, em que os compradores, conhecidos como site holders, geralmente precisam aceitar o preço e as quantidades oferecidas. Em junho de 2022, a De Beers estava cobrando cerca de $1.400 por quilate pelos diamantes Select Makeable. Em julho desse ano, esse valor caiu para cerca de $850 por quilate. E pode haver mais espaço para cair. Os diamantes ainda são 10% mais caros do que no mercado secundário, onde comerciantes e fabricantes vendem entre si. A De Beers se recusou a comentar sobre os seus preços. Um dos sinais mais claros da atração alcançada pelos diamantes cultivados em laboratório é a participação deles nas exportações de diamantes da Índia, onde cerca de 90% do fornecimento global é lapidado e polido. Olha só, em junho, os diamantes cultivados em laboratório representaram cerca de 9% das exportações de diamantes do país, em comparação com cerca de 1% há 5 anos. E agora que o bagulho vai ficar doido. Por quê? Por quê, minha gente? Porque é o seguinte, eu surtei, eu fiquei muitas horas escrevendo o roteiro da próxima notícia, porque ela merecia. Agora faz muitas horas que eu estou trabalhando neste episódio. Eu ainda tenho coisas do Casa de Negócios para fazer. Casa de Negócios, que é a websérie da Bloomberg Linha, que estreia hoje mesmo. Hoje mesmo estreia a série da Bloomberg Linha, Casa de Negócios, que você poderá conferir no YouTube e também aqui no Spotify, pois será um podcast. Eu tenho em vista aí todas essas coisas que eu tinha que ter feito. Eu fiquei aqui muito tempo escrevendo isso aqui, porque quem se importa com isso tudo quando a Anira vai lançar um feat com um grupo de K-pop? Um grupo de K-pop da mesma gravadora do BTS, o maior de todos os tempos. Anitters e K-popers Unite, porque vem aí Back for More, do grupo sul-coreano TXT, featuring a brasileira Anitta. Se você não entendeu nada do que eu falei nas últimas 4 frases aí, tudo bem, se você também acha que eu esqueci que isso aqui é um podcast de negócio e mercado financeiro, e aí eu resolvi falar sobre todas essas coisas aí meio desconhecidas aí pra grande maioria de vocês, você está muito enganado. Você está muito enganado porque eu penso em economia e mercado financeiro o dia inteiro. Eu estava obcecada, passava 80% do tempo falando sobre economia e o resto sobre música pop, e às vezes sobre gatos. 2 dos maiores países praticantes de soft power cultural do mundo, unidos em um clipe muito provavelmente feito com a ajuda de inteligência artificial. Os 2 gêneros musicais, o K-pop e o funk, que mais cresceram na última década, segundo dados do Spotify, unidos em uma mesma música e apresentação no MTV Awards em 12 de setembro. E, juntando ao fato de que a Big Hit, a gravadora do BTS e do TXT, que tentou mudar de nome para Hybe em 2021, só que todo mundo ignorou isso e seguimos chamando ela de Big Hit, é listada na Bolsa de Seul e teve uma alta de 41% desde o seu IPO, ou oferta pública inicial. Junto a tudo isso, pode entrar Bloomberg Linha, Ana Carolina e seu hiperfoco em coisas completamente aleatórias, mas que se juntam em algum ponto para este podcast ter meia hora novamente. Eu só espero que a Anira venha de funk nessa música e não de reggaeton, porque senão esse texto aqui todo que eu escrevi vai ter sido um pouco em vão. Mesmo se não vier de funk, no entanto, a Anira nasceu no funk, eterna MC Anitta. E vários críticos musicais chamaram o último lançamento dela, o Funk Rave, de uma entrada de cabeça no funk exportação. Só que não deu muito certo, né? O single tombou nas paradas poucos dias depois da estreia e não teve nem comparação com o sucesso de Vai Malandra. Mas, mesmo sem Funk Rave no topo das paradas, quanto é que vale a economia do funk para o Brasil? Pode entrar economia. E Brasil. E funk. Sim, a economia do funk, a música de exportação brasileira do século XXI, o ritmo usado por ninguém menos do que Rihanna, a bilionária self-made mais jovem dos Estados Unidos, durante a transmissão mais assistida da história do Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano do ano passado. O funk, estilo musical que cresceu 4.696% no mundo entre 2016 e 2018 no Spotify, anos de lançamento de Vai Malandra da Anitta, de Olha a Explosão do MC Kevinho e de Deu Onda do MC G15. Essas 2 últimas músicas aí produzidas pelo produtor musical Condzilla, que é dono do maior canal do YouTube da América Latina, com 63 milhões de inscritos, um canal de funk. Gênero que, segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas de 2022, é responsável por movimentar mais de 127 milhões de reais por ano no estado do Rio de Janeiro, contabilizando os lucros de todas as pessoas envolvidas na realização dos eventos e bailes, desde camelôs e vendedores de alimentos até os principais artistas.
Em comparação, isto é 1/4 de tudo o que o estado mais visitado do Brasil arrecadou com o turismo naquele mesmo ano. Nada mais justo para o berço do funk carioca, não é mesmo? E que nasceu, sabe como? Através do Paralamas do Sucesso. Por essa você não esperava. Já te conto essa história, segura. O funk teve origem nos Estados Unidos, com a influência da black music, inspirado no soul, no jazz e no R&B. O funk americano surgiu entre o final da década de 50, representado por grandes nomes como Miles Davis e James Brown. Esses gêneros vieram exportados para o Brasil e, encurtando a história, porque senão isso aqui realmente vai ter uma hora, e uma hora já deu, né? Foi nesse contexto que surgiram os bailes black no Rio de Janeiro, em sintonia com as festas populares dos subúrbios cariocas. E aí agora eu vou abrir aspas para Luciana Xavier, que é autora de um livro sobre esse assunto, abre aspas. Havia um crescimento dos grupos de jovens negros que, na época, ensaiavam um consumo mais cosmopolita, fecha aspas. Foram aí, nesses bailes, que tocavam músicas black americanas, que despontou um certo DJ Marlboro. E aí, por causa do Paralamas do Sucesso, que ele criou o funk carioca, como a gente conhece hoje. Na verdade, foi por causa do irmão do vocalista do Paralamas do Sucesso, mais especificamente de um teclado que o Hermano Viana, que é o nome do irmão do Herbert Viana, o que é engraçado, porque hermano em espanhol é irmão, então um teclado que o Hermano Viana, irmão do Herbert Viana, deu de presente para o DJ Marlboro. O DJ Marlboro é o nome artístico de Fernando Luiz Matos da Mata, um cantor, compositor e empresário brasileiro que é tido como criador do estilo musical conhecido como funk carioca, que é uma fusão de hip hop, de eletro e de música popular brasileira com composições e letras em português. A Agência Brasil entrevistou agora em agosto o grande DJ Marlboro e eu vou deixar o link dessa entrevista na bio. Na bio não é na bio, como é que é? Na descrição do episódio. Segundo ele mesmo, foi essa bateria Boss DR-110 que foi emprestada do Paralamas do Sucesso que foi o primeiro pontapé para ele criar o disco Funk Brasil Volume 1 de 1989, que é considerado o primeiro do gênero no Brasil, o que é uma grande experiência de se escutar. Não façam isso com crianças e menores de idade por perto, pois as letras são daquele jeito. Você poderia dizer daquele jeito funk proibidão? Poderia, mas aí você estaria errado, porque eu vou te contar algo que eu descobri neste meu surto de pesquisa das últimas horas sobre o funk e que foi ocasionado por causa do K-pop. O que significa funk proibidão? O funk proibidão é um estilo musical do funk carioca que nasceu na década de 1990. Essas músicas tratam da realidade das comunidades onde ocorre o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Embora frequentemente considerado como um subgênero que exalta o tráfico de drogas, sendo pouco divulgado fora das favelas, artistas como MV Bill afirmam que o proibidão apenas retrata a realidade, por vezes violenta, das favelas. A temática é muito similar à dos rappers americanos do chamado gangsta rap. Algumas composições destacam os feitos dos traficantes contra a polícia e defendem a eliminação dela, como músicas do MC da Leste. Só que muitos dos artistas que gravam proibidão também gravam canções lançadas comercialmente, como o MC Pose do Rodo, a voz por trás do icônico remix com batida dos anos 80, que você encontra no YouTube, e que deve ter sido a música mais tocada em Florianópolis nos primeiros meses de 2020, pelo menos nos locais em que eu frequentei naquele período. O primeiro funk proibidão, pelo menos o primeiro a se tornar conhecido fora dos círculos mais específicos do funk, foi o rap do Comando Vermelho. Comando Vermelho, que é uma facção do Rio de Janeiro, cuja referência melódica foi a de um sucesso da Ivete Sangalo, Carro Velho. Abre aspas para a música. Cheiro de pneu queimado, carburador furado e o X9 foi torrado. Quero contenção do lado, tem tira no miolo e o meu fuzil está destravado. Fecha aspas. Esta citação eu tirei de um longuíssimo artigo acadêmico de Écio de Salles, mestre em literatura brasileira pela Universidade Federal Fluminense e doutorando em comunicação e cultura pela Escola de Comunicação da FRJ. Tempo para ler livros eu tenho? Não, mas eu tenho tempo para fazer esse tipo de coisa. E aí que vem o meu ponto. O funk proibidão é um dos tipos dessa manifestação cultural gigantesca do nosso país. Outros subgêneros são o comercial, o melody, o ostentação ou o funk consciente, por exemplo. E tem também uma diversidade geográfica e de estilos do funk que se espalharam a partir do Rio de Janeiro para o Brasil, com cidades como Recife, Belo Horizonte, Belém, além de, claro, São Paulo, produzindo novos ritmos, misturando com tradições culturais locais. Em Santa Catarina, o meu lar, a gente criou o grandíssimo Mega Funk, que é um mix de house com funk. Recomendo, se você quiser conhecer, o Mega do Akon, do DJ Jonatas Felipe de Itajaí. Abre aspas, se envolveu com os maloca de SC, fecha aspas. E a pergunta é, vem aí o subgênero funk exportação? Anira
vai abrir uma porta para o mercado asiático com a nossa música daqui? Se ela botar funk nessa música, né? Porque pode ser que ela venha com reggaeton e aí tudo isso aqui que eu falei agora vai para as cucuia. Mas não tem problema, porque se for reggaeton a gente faz um episódio sobre isso também. Não tenho mais nada melhor para fazer da minha vida mesmo. Me conta qual é o subgênero de funk que tem aí na sua região. Se é que tem um subgênero de funk aí na sua região. E se você não gosta de funk, pois muito que bem, agora você sabe toda a história dele. Então, um abraço. E economia também por trás desse gênero aí. Falei pra um negócio. Falei pra caramba. Falei pra caramba de novo. Porque, de novo, passei de 20 minutos. Aí depois vocês ficam falando que gostam de episódio longo. Aí eu me empolgo, entendeu? Não dá pra falar. Não fala que gosta de episódio grande. E, vocês devem ter percebido que meu microfone, inclusive, até o som da minha voz tá melhor hoje. Não tem latido de cachorro, não tem buzina, não tem nada. Por quê? Porque eu finalmente peguei o microfone certo. Finalmente, botei vergonha na minha cara. Falei, chega de gravar com o microfone ruim. Fui até lá, estava o microfone, peguei e gravei com o microfone certo. Aí, hoje eu realmente não vou ler comentário. Apesar de estar lendo eles agora, vendo se tem algum imperdível. Todos eles são imperdíveis. Mas eu não quero entrar neste buraco de ler comentários, porque aí minha gente, aí já era. Vou ler o da Camila. O grito que ela deu quando eu disse Blue Fit, enquanto ela estava no elíptico da Blue Fit, não é figura de expressão. Eu realmente gritei expressão com palavrão em inglês. Outra genial. Nirla diz que não se preocupe com a duração. Na real, todo mundo ouve o podcast em 1.2, então tecnicamente os episódios têm duração pelo menos 16,7% menor. Vou acreditar nessa conta, Nirla, pois o tempo que levei para calcular a alta das ações da Hybe Big Hit foi grande. Então não vou corrigir essa conta aí não. E foi isso. Vou fechei a aba, porque eu tenho que falar do caso de negócios. Caso de negócios, a websérie da Bloomberg, não aguento mais falar esse slogan. Estreou hoje já, se você tá escutando depois das 10 da manhã, tá lá no YouTube, tá aqui no podcast também, tá em todas as plataformas da Bloomberg, todas, literalmente todas, porque eu fiz um escândalo com essa série. Ela está muito legal, gravamos com 8 pessoas, são 8 episódios que estreiam, um estreia hoje e a cada semana você terá um episódio novo, tanto no YouTube, para você ver a minha bela cara, como no Spotify, para você somente escutar o som da minha voz, e em todas as redes sociais do Bloomberg. Vai lá conferir, vai lá olhar, vai lá dar o seu like, compartilha, põe para tocar no carro, põe pra escutar, põe pras crianças ver também, se achar bacana, apresentar o mundo da entrevista pras crianças. Tem várias temáticas legais. Vocês que gostam de games, vai ter entrevista com o Bruno Playhard em algum momento das próximas semanas. Ele é muito gente boa. Também vai ter hoje é o da Ana Hickman. Aí também tem o presidente da P&G no Brasil, tem a superintendente de negócios tem a superintendente de marketing do TikTok, tem o general manager da Shein, que alguém falou que descobriu através aqui do podcast que se fala Shein e não Shein, é Shein, que é tipo ela dentro, aí é Shein, é Shein. Vai ter essa entrevista aí. Quem mais? O CEO da Smart Fit e foi a head do Itaú Personalité e o head do Itaú Ion, que é o aplicativo de investimentos do Itaú. É muito legal, é muito bacana, meia hora de episódio pra vocês, tudo de bom, grande beijo. Um dia, se o Spotify me tirar do caminho diário, a culpa é de vocês, tá bom? Porque eu não sei qual que é a regra aí de se manter no caminho diário, se tem episódio longo aí se fica ou não. Então fica aí nas costas de vocês. Um beijo, até amanhã.